que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse que ele volta depois e que esses eleitos, esses eclectos, né, escolhidos, a palavra em português é mais escolhidos, os escolhidos ali são os cristãos, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, lendo a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo disse que ele volta depois da grande tribulação. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta. Eles não se sujeitaram à besta, como o senhor está dizendo. O texto diz que eles não se sujeitaram, eles não adoraram a besta, não adoraram a imagem da besta, não receberam a marca na fronte e na mão, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas só podem ser os cristãos que atravessaram a grande tribulação. Por que tem que ser cristão? Porque eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, pastor. Uma pessoa que é decapitada, que prefere perder a cabeça do que adorar a besta, que prefere perder a cabeça do que receber o sinal na mão ou na testa, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Essa pessoa não é judia. Essa pessoa é serva de Cristo. E a pergunta é, quem são aqueles que durante a grande tribulação vão sustentar o testemunho de Jesus Cristo? Os judeus? Esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. O senhor me chamou de analfabeto agora há pouco? De forma nenhuma, pastor. É só voltar o vídeo. Agora vamos ver quem não sabe ler o texto. O texto diz assim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Aqui é judeus. Tá, são salvos? Judeus. São salvos? Pastor, existe... São salvos ou não? Existe várias não, sem classes relação, de salvos. são salvos ou não? Existe várias classes de salvos. Tá bom, e eles são de alguma? Vem cá, Abraão foi salvo? Eles fazem parte de Abraão alguma? foi salvo? Não, se Abraão foi salvo, existe salvo no Antigo Testamento, salvo no Novo. Judeu salvo, existe. Eu só perguntei se esses santos aqui são salvos ou não. Entendeu? É difícil falar? Não são salvos? Existe várias classes de salvos. Legal. E esses daí, desses santos, são de alguma classe de salvos? Sim. Ok, então são salvos, certo? Sim. No nome não estava escrito. Então, calma aí. São salvos ou não são? O nome não estava escrito. Então são perdidos? Entendeu? Alguns sim. Então, não, os santos aqui são perdidos ou salvos? Eles têm que se salvar. Eles têm que se salvar? Sim, através claro, do quê? da sua vida. Ah, eles são salvos sem Jesus? Claro. Eles são salvos pelo sangue deles? Não. Então são salvos pelo quê? Não, eles têm que dar a sua vida, porque agora não é mais pelo Espírito Santo. Eles vão dar a sua vida para quem? Agora eles têm que dar a vida para quê? Para ser salvo. Tá, então quem der a vida por eles, então a pessoa se salva. Só que para ser salvo tem que ter Cristo. E os vencesse. Ele, a besta, venceu os santos aqui nesse assunto. Aqueles santos naquele momento foram vencidos. Deu agora autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação para adorá-la aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tem 2 grupos aqui. Um é os santos. O outro grupo, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Quem adorou a besta, pastor? Não foram os santos. Quem adorou a besta foi aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. Ora, meu Deus do céu, só lê o texto. Então o texto está disponível. Se o senhor disser que esses santos são o mesmo grupo, então o senhor está dizendo que eles são salvos através do sangue deles mesmos. Aí nós temos um problema de teologia básica. Eu já fui pré-tribulacionista, como o senhor disse. Nenhum pré-tribulacionista acredita que um homem se salva por ele mesmo. O senhor que me disse que eu sou analfabeto, não sei ler o texto. Continua, lá pastor, com isso? tem... Então é o seguinte, isso aqui é um debate. A gente não veio aqui brincar de casinha. O senhor fez uma zombaria, tirando onda que eu sou analfabeto. Agora o senhor aguenta. Na exegese do texto, na leitura natural do texto, tem 2 classes. Tem santos, que são vencidos, que na sua leitura, por alguma razão, o senhor disse que eles se sujeitaram. Só que eu disse, não, pastor, o senhor não está lendo o texto. O senhor me acusa de analfabetismo. Se eles são vencidos, eles não se sujeitaram, pastor? Não, porque eu mostrei como eles foram vencidos. Lá em Apocalipse capítulo 20, eles foram vencidos porque foram degolados. Foram degolados por causa da palavra de Deus. Então não conflito com aquele texto que a igreja é vencedora. E a igreja segue triunfante. Eles vão se assentar em tronos, vão julgar, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, justamente porque foram degolados, justamente porque foram decapitados, justamente porque não aceitaram o sinal da besta, justamente por não se sujeitarem. Mas na sua leitura, o senhor disse agora há pouco, que eles serão salvos porque eles mesmos se salvarão, é lógico que o senhor não sabe teologia.